Então, na verdade, você mandou uma mensagem que você queria vir aqui nos explicar nossas burrices que a gente cometeu no... Não, eu vi aí suas tretas aí com o lance da água, né? Eu descobri que agora você tá plantando água. Água de coco. Teoricamente é água. Tá certíssimo. Não, lógico que é água. Me explica uma fruta que não dá que não dá fruto, que dá água. Que dá água, né? É o coco, né, cara? Tipo assim, é uma planta meio inútil, porque eu botei água e aí você gerou a mesma coisa que eu botei em cima de você. A bergamota vira uma bergamota, a mexerica, né? A laranja vira uma laranja. O coco eu rego com água e ela dá água. Água aí, já dá o próprio suco, já. É. Numa embalagem, já. Ah, é verdade. Ela já vem... Já vem embalado. Embalado e protegido. Mas é um grande mistério pra mim a água de uma maneira geral. Como que ela existe, como que ela surgiu, como ela é importante. Eu vi que a água que a gente tem hoje é a mesma que sempre existiu. Cara, na verdade, assim, não é só um mistério pra você, não, cara. Nesse lance aí de estudar planetas e tudo, tem dois grandes mistérios. Um primeiro é que a gente fala que é como a vida surgiu. Ninguém sabe exatamente. Você não consegue bater o martelo e falar, ó, a vida surgiu assim, assim, assado, direitinho. E o outro grande drama para se explicar é a origem da água na Terra, cara. A origem da água na Terra é um dos principais mistérios que a gente tem para resolver no planeta. Então, quando eu fui lá pra chácara que eu tava e isso começou a me incomodar e eu comecei a achar muito estranho, então eu tava no caminho que cientistas já percorreram, de ficar, que porra é essa? Como que isso existe? E percorrem, cara. Sim. Percorrem todos os dias. Tá vendo a audiência que fala que eu sou burro? Eu só tenho delay, eu não sou burro. Contribuindo pra ciência. Eu só demoro pra estranhar coisas que as pessoas já estranharam há muito tempo. Porque a gente tenta, e é muito interessante, né? Porque assim, como que a água existem várias tentativas de explicar, né? A primeira grande ideia de como a água pode ter surgido na Terra são os cometas. Então, o que são cometas, né? Cometas pipa. Que trouxeram água pra cá. Isso mesmo. Entendi. Porque o cometa, na verdade, ele é um objeto que ele nada mais é do que uma bola de gelo. Ele é uma bola de gelo. E os cometas, eles bateram muitos cometas na Terra lá no início da formação do planeta. O que são os cometas, né? O cometa, asteroide, esses objetos, eles são os restos da formação do sistema solar. São objetos que não chegaram a se aglutinar para formar um planeta. Então ficaram soltos por aí. E os cometas, eles têm essa característica. Eles nada mais são do que uma grande bola de gelo. Uma grande bola de gelo. Então, durante muitos séculos, se acreditou que a água chegou na Terra através dos cometas. Lá no começo da formação, os cometas bateram. Eram muitos cometas batendo. Esses cometas deram origem para a água. Quando o Halley passou, em 1986, foi a primeira vez que a gente teve a chance de estudar um cometa de perto. E nós mandamos algumas sondas para lá. E aí tem uma história muito interessante. A Agência Espacial Europeia mandou uma missão chamada Giotto. Giotto é aquele pintor que pintou o quadro famoso dos Três Reis Magos. E por que chama Giotto, né? Porque nos Três Reis Magos tem uma estrelinha ali, meio cadente assim, e o pessoal fala que aquilo lá é o cometa Halley. A gente não sabe direito. Mas enfim, mandamos essa sonda para lá. A sonda chegou perto do cometa e os resultados que chegaram, olha só que interessante, indicaram que era água. E aí, desde 1986 até mais ou menos ali meados da década de 90, tinha se resolvido o problema da água. A água veio dos cometas. Acabou. Então tava tranquilo, cara. Acabou, mas assim, ainda não se sabe a origem da água em si, né? Não, a origem seriam os cometas. Mas como que ela estava no cometa? Ainda tem uma origem para descobrir. Aí como estava no cometa, isso aí a gente sabe. Porque aí lá no começo da formação do sistema solar, a água ela se localizava num determinado lugar. A partir de até um determinado ponto na formação de planetas, que os elementos voláteis, né? Que a água é um elemento volátil. Se você aquece a água, ela vai embora. Por isso que a Terra, ela não é o planeta água, como dizia Ivan Lins. Ivan Lins? Colocando. A gente não vai saber. Lá. Aquela música famosa Terra, Planeta, Água, ela tá errada, porque na verdade a Terra é um planeta rochoso. A Terra tem muito pouca água, cara, é muito pouca.
Porque se você comparar o volume de água com o volume do planeta, é muito pouco. Por quê? Porque quando formou o sistema solar, a gente formou perto do Sol, os elementos que eram voláteis evaporaram. Só que tem um ponto, hoje esse ponto fica ali um pouquinho depois de Marte, que a gente chama de linha de neve. Isso é um negócio muito importante na formação dos planetas. A partir daquele ponto, a água congela. E os cometas estavam nessa região. Então eles guardaram essa água toda de forma congelada. Então a água é um extraterrestre. A água... Não, mas calma aí. Porque eu falei pra você que estava resolvido. Só que teve um problema. Quando eles foram reanalisar os dados dessa missão, eles viram, na verdade, que os dados estavam errados. Os dados estavam errados. Porque essa sonda, ela teve um problema num equipamento. E esse problema só foi descoberto muito tempo depois, com uma nova técnica de análise de dados e tal. Então, a gente tinha resolvido o problema da origem da água. Veio dos cometas. Mas depois, danou-se tudo de novo. Então, não veio dos cometas. Ou a gente não sabia de onde que veio. Aí, em 2014, a Agência Espacial Europeia, de novo, mandou uma outra sonda para visitar um outro cometa. A sonda chama Rosetta. E o cometa é um nome muito esquisito, mas é o nome de quem descobriu, que são dois russos, Churyumov e Gerasimenko. E aí o pessoal falou, beleza, agora nós vamos estudar direitinho e vamos matar essa charada. Ela ficou lá estudando o cometa e descobriu o quê? Que a água que está presente no cometa não é a mesma água da Terra. A nossa água, ela é formada por H2O, né? Hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a molécula de água. A água do cometa é H2O também. Só que esse hidrogênio que forma a água do cometa não é o mesmo hidrogênio daqui. É um hidrogênio que a gente fala que é um hidrogênio pesado. Ele chama deutério. Tá? Ele tem um próton a mais, um negócio a mais ali. Então não é a mesma água. Então, são irmãs. São irmãs. Raças de água. Raças de água. Raças de água. Mas aí, qual que é o grande problema disso? Não pode ser os cometas. Porque a nossa água, que na hora que você faz a análise química da nossa água e do cometa, dá muito diferente. Então, não pode ter sido os cometas. E aí voltou todo o mistério de novo. Da onde que veio? Isso em 2014 que então eu tô falando. A gente tá no zero até hoje. Então, aí existem, vamos dizer lá, hipóteses para explicar a presença da água na Terra. Não é o cometa. Que outro objeto que bateu muito na Terra lá no começo da sua formação? Foram os asteroides. Bem, asteroide, então temos que visitar algum asteroide para ver a água dele, como que é, tentar estudar. Nós visitamos 2. E a água do asteroide é igual à água da Terra. Tá. Só que aí tem um outro problema. O volume. Não tem como... Porque asteroide é um objeto muito pequenininho. Então, não tem como você explicar uma grande quantidade desses objetos batendo na Terra para ter o volume de água que tem na Terra. Embora, entendi. Entendeu? Teria que ser, sei lá, trilhões de asteroides para bater. Para dar o oceano que a gente tem aqui. Para dar esse oceano que a gente tem. Tá. Então, mas tudo bem. Pelo menos a água do asteroide é parecida. Então, temos uma pecinha do nosso quebra-cabeça. E aí, o pessoal começou depois a estudar e tal, e surgiu uma outra hipótese, que é a hipótese da Terra ter nascido molhada. Esse que é muito legal. Lembra que eu falei que lá no começo da formação, boa parte da água pode ter sido evaporada porque a gente estava perto do Sol, certo? Só que, estudando toda a parte de geologia e tal, o pessoal descobriu que a Terra ela pode ter se solidificado de uma maneira que boa parte da água ficou preservada no seu interior. Então, nem toda a água que estava no início da formação da Terra foi evaporada nesse processo. Parte dela ficou. Então, a Terra pode ter nascido molhada. Quando você faz as contas, o volume não bate. Então, olha só a coisa que nós temos. Cometa, asteroide e a Terra ter nascido molhada. Se você pegar os 3 e somar, mesmo a água do cometa sendo diferente, ela contribui um pouco, porque esse deutério aqui ele pode sofrer modificações e virar o H2O. Então, hoje, o que explica a origem da água, na verdade, é uma mistura dessas 3 hipóteses. Então, parte veio do asteroide, parte veio de cometas
e parte veio da própria terra que nasceu molhada mesmo, um pouco molhada. É tipo quando você enche piscina, um cara vem com um jarro, o outro vem com a mangueira, e o outro vem, aí chove e enche a piscina. Exatamente. Mas mesmo isso se explica como que tem água na terra. Agora, a água em si, por que ela existe, como que ela existe, onde ela surgiu, ainda é um grande mistério. Não, aí até que não é tanto não, cara. Porque aí ela surge dos... Como eu falei, a H2O, né? Então são 2 elementos que você precisa, hidrogênio e oxigênio. São 2 dos elementos mais abundantes que a gente tem no universo, entendeu? Eles se juntaram sem querer e gerou isso. Se juntam, se não é que se juntam, né? Se juntam porque eles têm ali afinidades químicas, né? Para poder se juntar. Então, por exemplo, hoje a gente encontra água, moléculas de água em nebulosa. Então você tem moléculas de água em nuvens de formação de planeta. Então a gente sabe que a água mesmo, ela é uma molécula abundante no universo. Uhum. Não é um negócio assim tão absurdo, entendeu? Uhum. Então para ela ficar num cometa, num asteroide, até mesmo num planeta, isso aí tem explicação. Para dar água tem que ter quais são as 2 moléculas? Para gerar água? 2 átomos, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio. Agora mudou. Peraí. H2O, cara. Não, pra mim H2O é um refrigerante. Então, calma não, aí. é também. Calma aí. Não, o refrigerante é H2O. É refrigerante do espaço? Não, toda essa explicação eu tava imaginando um monte de garrafinha de H2O voando e se chocando. Tá aqui, ó. Aí, Meteorito de... eu imaginei umas garrafinhas voando. Então, peraí. A água... Essa água aqui. Essa água aqui é H2O. Tá, átomo de... átomo de... 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tá, é isso que eu quero perguntar. Aí cria a molécula de água que a gente chama. Então, mas tu entende que previamente já existia a possibilidade, Sim. o cálculo de quando esses 2 elementos se juntarem, dá isso aqui. Isso. É esse o mistério que eu tô tentando entender. Como então, que vamos lá. estava previsto esse resultado Tranquilo. quando duas moléculas se juntarem? Então vamos lá. Hidrogênio é uma molécula, é um átomo muito abundante. Na verdade, o universo ele é basicamente hidrogênio e depois um resto de coisas. Porque o hidrogênio é o átomo mais simples que a gente tem. Certo? É o átomo mais leve que a gente tem, é um próton, um nêutron e o hidrogênio. Hidrogênio não tem mistério. Hidrogênio, ele surge desde que surgem as primeiras estrelas do universo e tudo mais. Entendeu, cara? Uhum. Hidrogênio tá aí. Hidrogênio tá aí. Hidrogênio, cara, o hidrogênio, ele é o elemento fundamental do universo. É um elemento fundamental porque ele é o mais simples, tá? É o átomo mais simples que você pode ter, é o átomo de hidrogênio. Não existe nenhum átomo mais simples que o do hidrogênio. E o do oxigênio? O oxigênio, sim, é um átomo mais complicado. Como que surge tudo isso, cara? Então aí, a gente tem que voltar lá no início do universo. Quando tinham as primeiras estrelas. As primeiras estrelas do universo, elas eram estrelas gigantescas. Gigantescas, eu quero dizer assim, 50, 70 vezes a massa do nosso Sol. Porra. Então eram estrelas muito grandes. Essas estrelas que são muito grandes, elas vivem muito pouco tempo. Enquanto o nosso Sol ele tem 4 bilhões de anos, essas estrelas muito grandes, elas vivem milhões de anos só. É muito pouco tempo. E elas explodem como supernova. Já ouviram falar em supernova, né? Explosão de supernova. É uma estrela muito grande que explode. Por que a estrela de supernova explode? Porque dentro da estrela acontece o processo de fusão nuclear. Qual que é o primeiro elemento que se funde? O mais simples de todos, hidrogênio. Tá. Você pega dois átomos de hidrogênio, colide ele, forma um átomo de hélio. É isso que está acontecendo no Sol agora. O Sol está colidindo hidrogênio e gerando hélio. Beleza? Por isso que ele existe como Sol. Por isso que ele existe como Sol. Tá. Isso aí. Depois do hélio, aí vai chegar um momento que a estrela esgota o hidrogênio. Ela só vai ter hélio, porque todo o hidrogênio dela se transformou em hélio. O Sol vai acontecer com isso com ele, daqui 5 bilhões de anos, mais ou menos. Depois, o hélio começa a se chocar um com o outro. Mesmo processo. E aí forma um outro átomo, oxigênio. Depois o oxigênio começa a se chocar, forma um outro átomo, nitrogênio, depois carbono. Depois tem uma sequência. Vai formando uma sequência dos elementos que a gente conhece, que estão na tabela periódica direitinho ali. Chega um momento que tem um elemento muito pesado dentro da estrela chamado ferro. O ferro é o elemento mais pesado que a gente tem. Quando chega nesse elemento, a estrela não suporta o peso dela e explode em supernova. Ela gera a sua própria morte.
Exatamente. Ela criou o elemento que vai fazer ela morrer. não aguentar. Isso Entendi. mesmo. Tá. Só que você concorda que ela gerou todos esses elementos? Esses elementos eles vão virando tipo camadas dentro da estrela. Quando ela explode, quando ela chega no ferro e explode, o que acontece? Ela joga todos esses elementos no universo. A gente chama do enriquecimento. Pessoal, a gente fala da poluiu. Ela poluiu o universo com elementos pesados. Jogou Entendeu? sementes. É um bexigão de aniversário. Isso aí, exatamente isso. Bala de laranja, bala de maçã verde. Imagina que dentro da bexiga lá, você tem lá os elementos, nitrogênio, oxigênio e tal. Quando você joga tudo aquilo, carbono, né, que faz a vida e tudo mais. Então, essas primeiras estrelas começaram a explodir muito rápido, porque elas eram muito grandes, viviam muito pouco, e começaram a poluir o universo com esses elementos. Semearam o universo. Semearam o universo. Exatamente isso. Interessante. E aí, o que acontece? Elementos químicos, eles têm afinidade química. Então, por exemplo, a gente tem os hidrocarbonetos. Metano, por exemplo. Metano é CH4. Por quê? Porque o carbono, ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações, então ele se junta com outros elementos. Então você tem dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO. Você tem metano, CH4, amônia, CH3. Então você vai tendo os elementos, eles têm afinidades químicas. E o hidrogênio com o oxigênio se juntaram e formaram a molécula de água H2O. Então veio daí. Entendeu? Mas eu ainda acho muito interessante e esquisito como que parece que já estava previsto que quando tal molécula se juntar com tal molécula, dá tal resultado. Isso estava previamente previsto nas regras do universo. Isso que eu acho uma maluquice, entendeu o que eu quis dizer? Não, entendi. Não é que estava vamos dizer, previsto, né? Mas se aconteceu, estava previsto. Parece que só com os cálculos por trás do que aconteceu já estavam prontos. As coisas aconteceram e mostraram esses cálculos que já estavam Na verdade é meio o contrário, né? É que a gente fez o cálculo depois, né? A gente descobriu o cálculo depois. É que a natureza que faz esse... a gente descobriu depois a afinidade química dos elementos, isso então, mesmo. Mas já, em algum livro de regras do universo já estava previsto que se juntar a molécula de oxigênio com a de hidrogênio daria água. Isso já estava previsto. Porque se não estivesse, quando elas se juntassem, não ia acontecer nada, ou ia surgir um rinoceronte, sei lá, entendeu? Não, entendi o que você tá querendo dizer. Isso que eu acho uma doideira da vida. Sim. Parece que já tinha um livro de cálculos e resultados e regras, e essas coisas vão acontecendo e vão nos mostrando tudo que... Tipo, parece que vai nos revelando as regras desse livro que já estava escrito. Saquei. Tô tentando te convencer que Deus existe. Eu tô entendendo. Então, mas é que o negócio também que depois virou uma convenção. É porque formou a água, que acabou a água sendo muito fundamental para a vida do jeito que a gente conhece. Na verdade, ela só existe por conta da água, né? Mas se a nossa vida fosse baseada em outra coisa, a gente estaria aqui hoje discutindo uma outra regra do universo. Entendeu? Exato, mas a regra que se mostrou existe essa, né? Por enquanto, sim, né? Até o momento A nossa vida, já estava prevista que quando se juntasse tal e tal coisa, daria esta vida aqui. Senão ela não teria acontecido, né? Pode ser que em outro lugar seja uma outra regra, mas todas as regras estão em um grande manual de regras. Entendi o que você tá falando. É loucura. É doideira. Loucura, é doideira. É a natureza, cara. A natureza é isso aí, ué. Vai ser, as coisas estão tendo afinidade. Por que tem moléculas que não tem, que repelem, uma repele a outra e tal? Então acontece isso. Não é todo o elemento que junta com todo o elemento, entendeu? Por exemplo, a gente fala por que o carbono ele é fundamental para a vida? Porque o carbono ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações. Então isso é muito importante. E ele cria cadeias muito longas e muito fortes. Por isso que a vida acaba surgindo. Por que não é o pessoal fala assim, por que não é um outro elemento? Por que é o tal do carbono, cara? Não podia ser um outro? Até podia. Tem um outro elemento que tem características parecidas com o carbono. Era o... silício. Silício, isso. Por isso que o pessoal fala da vida baseada em silício. Porque o silício tem as mesmas propriedades. Sim. Ele consegue fazer 4 ligações e ele consegue criar cadeias gigantescas e resistentes. Porque a vida, ela precisa disso. Precisa sair coisas juntando e ficando fortes. Qualquer outro elemento que se juntou, ele era muito fraco, não fazia cadeias complexas e tudo mais. E o carbono consegue. Então... Sabe que eu tô plantando umas coisas lá em casa, né? Eu tô plantando mexerica, até moia, comprei um girassol também, eu fiz um vasinho de alface lá pra
Eu comecei a achar muito mágico tudo isso. Você põe a semente ali e nasce um negócio. E agora tu me relatando essa explosão de supernova, que semeou o planeta com várias sementes. O universo. O universo com várias sementes e gerou os seus frutos, eu percebo que é uma relação muito parecida. Muito O parecida, planeta igual. é um fruto Exatamente. de uma semente que foi colocada lá. Por isso que o Carl Sagan fala que a gente é poeira de estrela. Porque todos os elementos que estão no nosso corpo, Sim. cálcio, o ferro, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, veio da onde? Veio da explosão de uma estrela. É isso aí. Mas eu acho que eu discordo dele. Nós somos as plantas. As plantas que nasceram, das né? estrelas. Que nasceram, né? Pode ser também. Que a poeira parece que é meio que Entendi, um lixo ali. É o fruto, né? Pode ser uma boa interpretação aí, ó. Tu não fica abismado com a natureza? Fica, lógico, né, cara? Não tem como, né? Eu fico abismado quando põe a semente e nasce um negócio. Não tem como. Que isso? Meu? Já plantou alguma coisa? Lá na tua São Miguel Arcanjo lá. Cacto. Cacto? Tem uns cactos. Cacto é loucura. E aí, cacto tem uma coisa, hein? Cacto tem água dentro também. Verdade. Cacto tem água dentro. Teve essa também. É, cacto tem água dentro. Mas como é que o cacto como é que os caras do deserto não entenderam ainda? Entenderam? Que é Eles só usam quebrar. o cacto. Ah, é? É, eles É que usam. sempre que tem um filme de deserto tem um cacto ali, o cara com É só sede. o cara cortar ali, tem água dentro. Ah, é? Abre ali o burro. Exatamente. Cacto tem também. Mas tem água de cacto? Você pode tomar um suquinho, Não é bom? pode, não fizeram, né, ou cara? uma merda? É porque a água de coco ela é docinha, gostosa. É difícil competir, né? A do cacto é normal? A do cacto é horrível. A do cacto é horrível, não dá, não. O que mais que tem que dar água? Água de coco, cacto... Cara, não tá. Aí tem que ver, aí não sei. Aquele Viu? babosa que tem um negócio dentro. É, porque aí não é bem água, A né? babosa você passa É uns líquidos, no né? ferimento, né? Uma gelatina. Tem plantas aí o pessoal fala, né? Quando você anda assim, você começa a reconhecer plantas que você tiver perdido, por exemplo, no mato, vai precisar de líquido, alguma coisa, que você corta elas com umas folhonas grossas assim, que na hora que você corta tem uma gosma ali dentro, né? Uhum. É que nada é igual o coco, né? Que é gostosinho, docinho, Não, né? o coco é loucura. Só falta vir gelado, né? Se viesse gelado. Você vai em Maceió, os caras deixam o negócio gelando. E é uma delícia, né? cara. Não, é bom demais, ó. É muito doido tudo. Como tudo funciona, como tudo existe, como tudo... Isso é doido mesmo, cara. E as explicações, então, essa é a água, esse é o lance. Mas o pessoal ainda estuda muito sobre a origem da água, porque tudo isso aí que eu falei, tipo, não é um negócio que tá fechado, não. Entendeu? Não é um negócio que tá fechado. Porque algumas coisas precisam de aproximações, o volume não bate direito e tal. Então eles começam a colocar ali umas emendas ali nas hipóteses deles, entendeu? Vai adicionando versículos. Vai adicionando versículos, pra fazer exatamente. sentido. É isso aí. Vamos dizer assim, hoje a explicação, a melhor que você tem é que seria uma junção desses fatores todos aí, que daria origem à água aqui na Terra. Conheça a sacocheio.tv. Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas: Desinformação, ao vivo, às segundas e quartas, às 9 da manhã. Tarja Preta FM, ao vivo aos sábados quinzenais, às 16 horas. Notas sobre Notas, o nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Thiago Carvalho. E os clássicos, Cagando e Andando, toda quinta-feira, e podcast Saco Cheio toda sexta-feira. Esse é o sacocheio.tv.